Agora vai começar falando sobre a história do Maurício, vai falar um pouco da sua infância também. Porque, querendo ou não, Maurício de Souza cresceu numa família muito artística, né? Porque ela, além de seu pai ser barbeiro, ele era poeta, ele escrevia, exato, músico, e pintor, pelo que eu tô vendo aqui. A mãe casa era dele, poeta. a casa dele era sempre rodeada de bastantes artistas, escritores, essas coisas. Então ele cresceu com a literatura. E tipo, ó, a gente tá com uma colinha legal aqui pra não se esquecer das informações. E Maurício, ele querendo ou não, né, a gente pensa que o cara é filhinho rico, nada. O cara nasceu no interior de São Paulo, pelo que eu tô vendo aqui, a cidade de Santa Isabel. Exato. E o que eu acho massa, assim, da história do Maurício, da história de todos os personagens que ele criou, é que a maioria deles foi inspirado com pessoas, por exemplo, da família, do convívio, né? Exato. Tem alguns personagens que são inspirados pelas suas filhas, como a Mônica, a Magali, a Marina e a Maria Cebolinha. E o Nimbus também. Isso, que essas inspirações veio das filhas. Além disso, ele é pai de 10 filhos. Ele teve como inspiração o Maurício Espada, a Mônica, a Magali, Mariângela, Wanda, Valéria, Marina, Maurício Taqueda. Mauro Taqueda e Marcelo Pereira. Esses são os filhos de Maurício de Souza. E tipo, e nem só os filhos, né, como também os sobrinhos, como tá falando aqui, né? Titi e Franjinha são personagens inspirados em seus sobrinhos, enquanto o Horácio Dinossauro Verde era um alter ego do desenhista. Foi a única coisa assim que ele, digamos assim, meio que tirou da cabeça, né? Exato. Por causa que a maioria dos personagens ali eram sempre inspirados ali de pessoas do próprio convívio, né? E agora falando um pouco sobre a sua vida profissional, digamos assim. Maurício de Souza, ele começou em 1954, ele procurou um emprego como desenhista em São Paulo. Na época era a Folha da Manhã. Aí ele virou repórter de lá e após isso, começou a postar alguns quadrinhos. Como tirinhas, né? Exato. E ele passou mais de... Só que assim, corrigindo, ele não começou como desenhista, e sim como repórter policial. Exato. Na Folha da Manhã. E ele passou 5 anos escrevendo esse estilo de reportagem, né? Pra quem não entendeu o que repórter policial, é aqueles caras do Cidade Alerta que aparece e tal e vai mostrar os casos. Agora voltando. E como podemos perceber, ele era repórter policial. Então, quer dizer, ele escrevia bastante para suas reportagens, tudo. Sim. Então, desde sempre, na sua vida, ele leva a literatura assim. Só que ele nunca, o da hora dele é que ele nunca largou os desenhos de lado, que nem ele tá aqui, né? Passou 5 anos escrevendo esse tipo de reportagem, mas ele ilustrava com desenhos, que era bem aceito para quem lia a Folha da Manhã, né? Sim, e até hoje, assim, desde sempre, digamos assim, teve bastante, nos jornais, teve bastante tirinha, teve também palavras cruzadas, então o jornal é uma forma de você compartilhar o seu trabalho, digamos assim, igual o Maurício de Souza fez no Folha da Manhã. Eu lembro que, eu não peguei tanto a época do jornal, né, das tirinhas em jornais, mas eu lembro que tinha aquelas revistas Recreio, demais tinha as tirinhas da Turma da Mônica, os almanacs de outros cartunistas, né, até norte-americanos e de outros lugares, às vezes aparecia entre uma história e outra, nas propagandas aparecia as tirinhas da Turma da Mônica. E voltando a falar disso, é muito interessante que nos gibis da Turma da Mônica, o Maurício de Souza sempre deixava algumas atividades para fazer. Não sei se você lembra quando você lia, tinha algumas atividadezinhas que você fazia, então era uma forma de aprender. Palavra Exato. Cruzada. Para criança é bem interessante, que alerta o seu sentido de percepção da leitura, tudo. Então é bastante legal essa coisa que ele fazia nos gibis. Até hoje deve ter, eu não sei. Não faz tempo que eu não pego um gibi na mão. Não deve ter, né? E o que acontece? Só dando um complemento. Minhas revistinhas mesmo só vivia rabiscado também. Né? Aí aqui, o Maurício, o primeiro personagem que ele criou, assim, foi bem aceito, tanto pelos leitores, como também pela galera lá que trabalhava ali na Folha, foi o Bidu, né? Que ele foi criado, ele começou a postar e na verdade foi criado no dia 18 de julho de 1959, desculpa, 1959. Sim.
E teve outros personagens. Aí esse Bidu, ele foi aprovado pelo jornal. Então ele começou a fazer as tirinhas, tudo com o Bidu como personagem. E também, tipo, a adição de personagens como o Franjinha e o Cebolinha, né? Que foram criados em 1960, né? E o Franjinha foi utilizado para ser dono do cão Bidu. Até hoje é assim, né? Você olha as animações, olha as revistinhas, né, que são publicadas até hoje. E nessa época já tinha alguns outros personagens, tipo, como o Titi, o Chaveco e dentre outros, que não eram tão assim, mas tipo, sempre complementavam a história e sempre fazia algo muito massa. Exato. O Anjinho também, se não me engano. Sim, o Anjinho. O Anjinho. O próprio Cascão também. Exato.